TV Viamão, transmitindo diretamente das dependências da Livraria Passatempo, sito a Avenida Liberdade, número 2112, bairro Santa Isabel. Neste momento estamos conversando com a Cláudia Vilar, que está fazendo o lançamento do seu mais recente livro, O Mistério do Vento Negro. Cláudia, tu és viamonense? Porto Alegrense. Porto Alegrense. Bem, é engraçado que essa questão de morar em Porto Alegre, trabalhar em Viamão ou vice-versa, provoca em todos nós essa identidade de habitantes da região metropolitana. E eu noto que as pessoas vivem muito isso. Tá? Muitos dizem, eu pertenço à região metropolitana. Tá? Só que parece-nos que falta que as autoridades que dirigem os municípios que compõem a nossa região metropolitana tomem mais consciência e usem muito mais, que isso é uma força. Tá? E aí, pensando dessa forma, quantos lançamentos de obras literárias são realizados mensalmente dentro da nossa região metropolitana e fica tudo dentro do município onde de fato aconteceu. E a cultura é universal. Parece que de repente nós, nesse isolamento, estamos trabalhando e produzindo literatura que fica guardada a sete chaves, quando isto pertence, acredito muito mais, a este universo que denominamos de região metropolitana. Então, Cláudia, com todas as dificuldades que a cultura enfrenta no nosso país e marcadamente dentro do nosso município, eu gostaria de saber da escritora Cláudia, da oficineira que trabalha diretamente com crianças, jovens, adultos também, a questão da cultura. Qual é a tua visão deste momento sobre a cultura que nós gaúchos desta região vivenciamos? Pois é, como mesmo tu disseste, né, está havendo uma segregação, está separando Porto Alegre, Joinville, Viamão, então está havendo uma centralização, tudo num corpo só, como se fosse valorização da cultura como uma coisa única, está separando, e isso faz mal. Por que faz mal? Porque em vez de unir a cultura, né, e crescer, que poderia crescer, não, ela está separando. Isso enfraquece tanto os escritores, músicos, porque fica a cultura dele, de cada um, fica só naquela região. E não há, assim, para o povo que está assistindo, que está vendo, eles não têm noção de como é grande a cultura. Eles acham que é uma coisa pequena. Nisso a cultura está diminuindo, né, os valores culturais também. Me parece que é um descuido das autoridades, né, que assumem suas pastas e cujo dever seria tratar das melhores soluções para estas causas e não o fazem assim. Tá? De qualquer maneira, quem trabalha com cultura sabe o que isso nos custa em termos de frustrações, de projetos que são que deixam de acontecer e que trariam tanto benefício para este povo que compõe a nossa região metropolitana. Né? Cláudia, tomando algumas informações ali sobre o teu livro, tem algo que eu achei muito interessante. E diz desta forma: ao longe ouve-se o som do vento, quebrando o silêncio da noite. Bem, isso é poético. E me parece que tem aí uma conotação meio que esotérica, os quatro elementos, né? O vento, que é o ar, a água, a terra e o fogo. Será que o escritor não tem, dentro da intenção de criar histórias, de divertir, de informar, também não tem uma certa missão que extrapola a simples natureza, né, do mundo material?
Bom, vou responder por mim, né? Eu sempre gosto de usar os elementos da natureza, porque eu acho muito importante. Assim como tem com droga, o problema das águas, o problema da poluição, eu gosto de trazer aqui, porque a natureza é nossa mãe. Nós nascemos da natureza, nós somos da natureza. No momento que a gente desvaloriza a natureza, a gente está desvalorizando o povo, e o povo que seja o nosso leitor. Né? Então eu quero trazer esses valores para a minha literatura. Eu trago os elementos da natureza, os animais, que boto nos outros livros infantis, tem que ter o primeiro livro do juvenil, que eu lanço, mas os outros eram infantis, todos voltados para os animais, para a valorização dos animais e dos valores que estão se perdendo. Então eu quero fazer não só uma coisa mística, porque esse livro é meio místico, né? Mas trazer que tem animais, tem um cavalo, né? Tem um cachorrinho também no livro. Então é a valorização, é o que o humano não está sozinho. A pessoa não está sozinha no mundo, ela faz parte de um conjunto. Ela não está sozinha no mundo, ela é ela, mas tem todos os elementos que estão junto com ela. Se ela não está em paz com esses elementos, acho que não vai para frente. Então é uma coisa mais... Eu trago um pouco de poesia também nessa narrativa, para ver se toca no coração daqueles assim, mais assim, menos adivisados. Então, eu vou ler uma narrativa, mas ao mesmo tempo ali pega uma poesia, uma frase. E sabe, fica, né? Alguma mensagem fica, uma frase fica. Com certeza, com certeza. Cláudia, eu pude ler no que tu acabas de declarar, acredito que o nosso telespectador também, que o escritor, o ser escritor, é um tanto de convergência de todas as experiências da vivência humana, e aí então ele elabora com esses elementos todos dessa experiência vivencial e tenta passar uma mensagem para ajudar os outros. Seria isso? Seria exatamente isso. Nos livros anteriores infantis, eu queria passar a mensagem de valores que está perdido na sala de aula. Como eu sou professora também, então tem escritores que não são professores, são escritores, contadores de história, mas o professor vivencia a problemática da falta de valores. Então eu faço esse resgate, como o mundo animal, a criança gosta muito, né, que trabalha com os infantis, os bichinhos, é a fábula, né? Eu tentei trazer assim. Já agora com esse livro, que também o Ministério do Meio Ambiente, o lançamento de hoje, né, traz 2 animais, que está ali o resgate, né, a gente põe um pouco da gente, o que a gente espera do povo. Então é quase um pedido de socorro também nos livros, né. Por favor, vamos prestar atenção nisso, não é só a história. Acho que nas entrelinhas tem também o que tu queres. Porque esse livro é misturado com uma parte real, que aconteceu realmente algumas coisas, né, em Belém Velho, mas ao mesmo tempo tem uma fantasia. Eu quero chamar a atenção para os povos, nesse meio da fantasia e do real, tem uma coisa que tem que dar um clique. Vamos prestar atenção nisso. Belém Velho, que tu te refere ao bairro de Porto Alegre. Bairro de Porto Alegre. Bem, acho que os telespectadores também perceberam, há um certo princípio da filosofia nietzscheana, né, moral e esses valores humanos, né, e até o próprio, como Nietzsche dizia, o desejo do poder, né, que no caso é o próprio ser que deseja criar algo benéfico para auxiliar o seu semelhante. Esse é o princípio do escritor, então, Cláudio? Também, né? Tem escritores que pensam diferente. Por exemplo, eu já tive críticas nos meus livros. Críticas assim, contra, onde que eu estava, tu quer doutrinar as crianças, que o livro é só para fantasia. Também é para fantasia, também é para alegrar, o livro também é uma diversão. Mas por que não aproveitar a oportunidade? O escritor, poxa, tem um poder enorme na mão dele. Ele está tocando vários lares, dependendo do escrito que ele fez, ele vai para as escolas, várias mentes. Então, por que também não despertar o amor pela natureza que está se perdendo, né? O amor pela pessoa, porque está vivendo uma era agora que é tudo compartilhado, né, nos Facebook, né? Tudo compartilhado na era digital, mas está perdendo aquela essência. Por que a gente não pode usar isso também? Então, eu uso isso nos meus escritos, né? Eu pego livros para fazer esse chamamento. Vamos prestar atenção nos valores. Muito obrigado, com licença, o amor ao próximo e não só à máquina. Coisas básicas para a boa convivência. Cláudia, outro aspecto
te consideras uma contadora de histórias nessa tua experiência com alunos, enfim? Pois é, muito interessante a história de contar história. Eu tenho que fazer uma retrospectiva. Eu trabalho numa escola estadual em Belém Velho, né, em Porto Alegre, e pediram para fazer uma contação de história. Eu nunca tinha feito contação de história. Nunca. Meu Deus, como é que eu vou fazer? Juntei todos os meus personagens dos livros já editados e fiz uma única história. A partir dali eu vi, olha, saiu uma coisa boa. Porque o professor é um contador de histórias na sala de aula. Ele conta historinha, ele conta histórias verdadeiras, ele conta histórias fantásticas. Ele está contando histórias. Mas eu juntei isso aqui e usei. Não sou uma contadora de história profissional, eu não trabalho como contação de história. Mas se me chamam numa escola, traz o teu livro, tu pode contar a história do teu livro? Conta, aí conta as histórias dos meus livros. Existem profissionais muito bem capacitados que contam histórias de outros livros. Eu vou dizer que eu não tenho memória para isso, que eu esqueço o nome dos personagens, mas eu vou contando os meus, porque eu sei que os meus eu conheço todos. Perfeito. E como as crianças recebem o teu trabalho e os jovens, os adultos também se formam esse teu público de leitores? Eu tenho um livro adulto já editado, né? Para o público adulto, tem esse infanto juvenil, mas tem muito adulto que gosta de ler meus infantis. Gostei da mensagem, eu fico feliz quando gostei da mensagem, porque atrás daquela história infantil, do cachorrinho, do burrinho, do Zé, que é o Zé Heleno Grenal, tem uma mensagem, é isso que eu quero. Que além da história infantil, tem a história por trás da mensagem. E sim, eu tenho bom... o pessoal está gostando, que bom, né? Os adultos, infantil, tem uma boa receptividade dos livros. Tem que deixar uma mensagem positiva. Eu até entraria num ponto mais profundo. Essa questão dos valores em desuso, tu considera que nós estamos vivendo um período de transição e novas questões vão surgir, novas referências, novos valores, se é possível? Ou tu acha que nós vamos ganhar alguma coisa positivamente se persistirmos acreditando que o melhor que o homem tem para fazer é obedecer rigorosamente esses conceitos e essas informações que nos vêm do passado? Pois é, falando sobre valores, né? Hoje em dia, o que acontece? As crianças, os jovens, estão sendo educados, mãe e pai sabem trabalhar, estão sendo educados pelos valores que a televisão está mostrando. E aquilo lá virou regra. Eles acham que aquilo é perfeito. E não são coisas, desculpa, mas não são coisas do passado e são coisas que abordam uma modificação em função, ora do consumismo, ora de um modernismo. Exatamente, é um consumismo exagerado, crianças pequenas, tratadas como se fossem adultas, porque elas vêm, elas saem, pode ir para algum, nem na sala de aula, ver miniaturas humanas. Antigamente as crianças, quando ficavam jovenzinhas, podiam usar as calças compridas, as calças curtas, né, jovens, agora são homens e mulheres com 5 anos de idade, que têm o seu notebook, que têm o seu celular, são outros valores, é o amor à matéria. E é isso que eu busco nos meus livros, não é mais amor, não quero que amor à matéria, você está vendo que pai e mãe não se conversam mais com os filhos, cada um sentado na sua mesa de jantar, cada um com o seu celular na frente, e não tem mais aquele convívio. Está voltando à idade da pedra. Um dia eu vou começar a viver as coisas, vou pegar um taco de madeira e dar a cabeça da pessoa para resolver. Estamos regredindo. Tem alguns filósofos de plantão que acreditam que isso tudo vai levar a um mundo melhor. Que vem com muito otimismo, que isso é prática de comunicação também, e que poderá, e que alguns acreditam piamente que o mundo futuro será melhor em função destas mudanças. Mas eu acho que nós concordamos, tá? Num ponto, eu acho que os valores antigos têm que ser preservados enquanto não temos nada melhor para a prática da vida. Pois é, por exemplo, o Google é uma ferramenta de informação. Tu vai lá, hoje em dia não tinha nem professor, vai lá, procura, digita o que quer saber, mas o que tu vai fazer com essa informação? Como tu vai utilizar? Isso só o humano pode informar, só o humano pode ajudar.
pai, a mãe, não, filho, isso está errado, porque a informação está ali para qualquer um, o pai sai de casa, a pessoa vai ali. Então, essa tecnologia que veio agora, que poderia nos ajudar, deu sim um boom, pelo contrário, né? Que as pessoas ficaram deslumbradas com aquele poder, eu tenho poder na mão de estar aqui, ao mesmo tempo estar lá, estou compartilhando com os outros, lá do outro lado do mundo, que é uma novidade, mas não estão usando para o bem. Então, olha quantos crimes da internet estão acontecendo, coisas ruins, porque muitas vezes os pais não estão vendo isso. Os pais estão de casa e os filhos ficam ali. Então o pai para ensinar os valores, não, isso é errado, isso não pode dar certo. E estão sendo criados por quê? Pela televisão, mídia, essas novas tecnologias. Estão aprendendo que o celular é mais importante que pai e mãe. Infelizmente, muitos. Se o pai não veio buscar, nem chora na sala de aula, mas se ela perdeu o celular, ela vê aquele berreiro. Isso aí notadamente, tu vê que a coisa está, infelizmente, consumida. É uma praticidade um tanto perigosa. Estamos no mundo do tudo pronto, né? E não te parece que isso está criando um hiato entre as gerações? De repente teremos aquele mundo dos mais antigos que tudo sabem, que tudo conhecem, um mundo moderno em que ninguém sabe de coisa alguma. Isso, além de causar essa impressão pessimista de que as coisas não estão sendo conduzidas para o melhor, né? Parece que há um certo descuido nessa parte. Me fala sobre a questão da inspiração da tua obra, como ela nasce, se tu usa desses meios modernos também, se tu cita nos teus livros a experiência deste modernismo, se ele cabe e até que ponto, tá? É admissível que uma experiência dentro, digamos, de uma astronave possa favorecer ao jovem, um adolescente que está na sua fase de formação e que vai ter que absorver essas coisas todas do antigo e do mundo presente para formar a sua mentalidade sobre valores, sobre essas coisas todas comportamentais e como ele possa vir a criar os seus filhos, que tipo de orientação essas coisas podem passar. Se nós que conhecemos um tipo de literatura que tinha aquele rigor de formar espíritos, formar opiniões, tá? Qual é a tua opinião sobre estas questões? Pois é, né? O meu livro, por exemplo, quem for ler o meu livro, convido para conhecê-lo, né? Ele é meio antigo. Vamos dizer, hoje é um livro antigo, porque fala de uma década bem passada, lá na década de 70, né? A história acontece mais ou menos aí. É uma trilogia que vai passando, né? E eu quero chamar a atenção para os valores exatamente aí. Porque a história em geral, ela gira em torno de um livro físico, né? Que as pessoas não estão mais dando valor para o livro. A palavra escrita, não querem mais saber. Então, começa com Jerônimo, porque ele não sabe ler e ele acha que não precisa aprender a ler. Para ele não é importante aprender a ler. E a minha intenção, claro, é levar o leitor a perceber que a leitura é importante. E ele vai desvendar o mistério quando aprender a ler. Quando souber ler. Ler não é só decodificar as palavras, letra. Pegar a letra e ler, isso aí não. Ler está muito acima disso. Ler e interpretar. Por isso que tem muitos analfabetos funcionais, né? Que tem muita gente também que só lê e não consegue interpretar. A minha intenção é que interprete a vida para nessa nave grande poder saber fazer uso dessa grande globalização que tem, né? Não adianta estar com o celular na mão, o notebook na mão, o tablet, que é uma nave pequena, né? Que ele pode viajar, só sabe saber o que fazer, né? Que tem dois caminhos, o bem e o mal. Perfeito, Cláudia. Estamos verdadeiramente numa encruzilhada que denominamos de desenvolvimento. Mas eu acredito piamente que enquanto houver homens e mulheres, aliás, aproveito para render a minha homenagem ao Dia Internacional da Mulher através da tua pessoa. E com muita propriedade, nós estamos lançando um livro provando que a mulher tem
capacidade, tá? E tem algo a mais, que é a sensibilidade, essa forma maternal de ver o mundo e as criaturas humanas. Mas, Cláudia, eu quero te agradecer pela tua atenção, em nome dos nossos telespectadores da nossa querida TV Viamão, e deixo um espaço para as tuas considerações finais. Eu quero agradecer primeiramente, né, a TV Viamão, pela oportunidade, eu também sou colunista do Jornal de Viamão, e deixar para o público aí decidir, né, através da palavra escrita, né, eu convido a ler não só os meus livros, mas os livros de tantos autores, tantos escritores que estão por aí, e fazer a sua interpretação de mundo, prestar bem atenção no que está escrito além das palavras, né, para o povo ver que o mundo não é só o compartilhar, não é só as mídias, não é só a rede digital, que é bom, muito bom, a gente ter contato, mas que se venha para agregar e não para separar. E nós não sejamos só a comunidade de Viamão, a comunidade de Porto Alegre, mas nós somos um só, dentro de um mundo grande. Nós temos que estar unidos. No momento que um ficar num campo, o outro ficar no outro, o que vai ser? Haverá sempre um espaço separando. Então, senhoras e senhores telespectadores, o mundo literário em Viamão passa, a partir deste momento, a contar com uma preciosidade a mais, intitulada O Mistério do Vento Negro, autoria da nossa entrevistada Cláudia de Vilar.